Seguir com a nossa reportagem, o Luiz Felipe Nunes está aqui com a gente para falar sobre a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios. Isso já deu muito problema, porque tem condomínio que simplesmente baixa ali a determinação e fala: não pode, não temos estrutura. Não dá mais para fazer isso. Agora é lei. Tem que dar. Tem que achar uma solução. Mais ou menos, Luiz Felipe Nunes. Boa tarde para você. A partir do momento que você autoriza a comercialização num país de carro movido a eletricidade, você obrigatoriamente tem que ter condição de carregar o carro, né? É isso. É possível, mas nem sempre a lógica se aplica, né? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Joel, Ana Paula. Boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. É mais ou menos isso, porque agora uma convenção de condomínio não pode proibir de maneira totalmente arbitrária a instalação dos pontos de carregadores para os carros elétricos. Uma proibição pode acontecer caso haja a presença de um técnico responsável, um engenheiro eletricista que diga: olha, este prédio não comporta este tipo de tecnologia. Pode ser um prédio antigo, um prédio que foi feito antes da disseminação dos carros elétricos. Então, se houver um laudo técnico afirmando que não existe segurança para que haja instalação, o prédio pode proibir. Caso exista essa possibilidade, caso o prédio seja adequado para receber e caso os condôminos queiram, aí sim o prédio não pode proibir. Então depende de uma avaliação técnica de um responsável, um engenheiro, que entrará em contato com o Corpo de Bombeiros de São Paulo para saber se a instalação pode ser feita ou não. Até ontem, ou seja, até antes desta lei, um condomínio poderia simplesmente proibir porque não está querendo colocar esses pontos de instalação. Agora precisa pelo menos de uma fundamentação técnica, isso de acordo com a nova legislação que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo, passou pela Assembleia Legislativa do Estado e o Tarcísio de Freitas ele apenas vetou um dos artigos, terceiro artigo dessa lei, que colocava uma possibilidade do estado de São Paulo ter incentivos para que haja instalação, ou seja, com uma redução de imposto, por exemplo. Tarcísio de Freitas recusou essa lei, manteve os outros pontos, fazendo com que haja essa mudança aqui no estado de São Paulo. A gente vem falando muito sobre isso na Rádio Bandeirantes já nos últimos meses, fizemos reportagens sobre o assunto e essa legislação do estado de São Paulo, ela basicamente fundamenta e diz que valem de fato as normas da ABNT, Associação de Normas Técnicas Brasileiras, e essas normas elas já existiam, muitos especialistas já consideravam que essas regras já estavam funcionando em São Paulo, só precisavam dessa aprovação por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um dos especialistas do Corpo de Bombeiros sobre esse assunto é o capitão Melchiori, que falou que a regra mais importante mesmo para a instalação já funciona em São Paulo, já estava em vigor, mas agora também passa a ter esta forma de lei. Esta questão importante é o uso de tomadas específicas para o carregamento. O capitão Melchiori do Corpo de Bombeiros explica melhor essa prática de instalação. Essa tomada que a gente liga o computador ou a televisão, elas são tomadas de uso geral, né? Elas normalmente têm uma baixa potência, né? A gente identifica facilmente aí com tomada de 3 pinos, né? Na nossa casa, a gente tem tomada do chuveiro, por exemplo, é uma tomada de uso específico, né? Tomada do micro-ondas, né? São tomadas que exigem uma fiação, um dimensionamento diferente, né? Um disjuntor diferente, né? Então, tem que se preocupar com aquele critério. Portanto, um dispositivo que já existe, mas ele precisa da aprovação, do laudo deste responsável técnico que entrará em contato com o Corpo de Bombeiros. Há alguns meses, a gente debateu essa situação na Rádio Bandeirantes e eu conversei com o Márcio Severini, que é o diretor de infraestrutura da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Ele alega que as regras atuais, que já existem nos últimos anos, elas são eficazes para a instalação de pontos de recarga em prédios e casas, que elas não trazem risco e só pode haver falhas, pelo menos de maneira geral, quando há uma tentativa de economizar no processo e fazer aquela famosa gambiarra. O que a gente identifica muitas vezes é o desconhecimento do público que quer implementar um sistema de recarga. Ele não entende que precisa ter proteções, precisa seguir as normas e você tem parâmetros numa instalação que tem que ser respeitados. Então, muitas vezes eles querem alguma instalação para quebrar o galho. A minha recomendação sempre é: faça um projeto bem feito, desde o início já assuma um volume de apartamentos que pretendem ter um carregador
e você não vai ter problema. O principal é fazer um projeto bem feito desde o início. Essa nova legislação no estado de São Paulo afirma que a instalação deve ser custeada pelo condômino. E aí cada reunião de condomínio, cada convenção condominial vai ter regras diferentes, mas o condomínio, todas as pessoas não são obrigadas a pagar caso, por exemplo, só uma pessoa do condomínio tenha uma tomada elétrica. Você, ouvinte, deve estar se perguntando, já deve ter participado inclusive de reuniões calorosas em condomínios sobre a situação de que, provavelmente, com a instalação de uma tomada dessas, a conta do condomínio de luz vai subir. Mas muitas empresas já são especializadas em fazer uma medição individualizada para que as outras pessoas do condomínio não tenham de pagar esse aumento no consumo de energia elétrica. O Eduardo Bomaisel, por exemplo, ele é dono de uma empresa que tem cerca de 600 pontos instalados em garagens de condomínios aqui no Brasil, cada uma com preço a R$4.000 em média, e ele afirma que a empresa dele já faz esse tipo de serviço e outras empresas fazem também, como a gente escuta na fala do engenheiro e também empresário Eduardo Bomaisel. O que se cobra de manutenção é quando você precisa fazer uma gestão das sessões de recarga dentro do condomínio. Então, por exemplo, você tem lá um condomínio que tem 20 carros. Os caras que não têm carro não vão ter que ficar pagando a energia desses 20. Então, há um serviço que nós prestamos para os nossos clientes em que nós medimos o consumo de cada um e informamos quanto cada um consumiu para o condomínio. E o condomínio depois cobra deles o que eles quiserem. Em resumo, se você quiser a instalação no seu condomínio, vá na sua reunião condominial, resolva que haverá o chamamento de um engenheiro responsável, esse engenheiro vai dar o laudo. Se for possível instalar esse aparelho de recarga de veículos, o condomínio não pode proibir. Se ele disser que não tem condição, aí não tem muito mais o que fazer, porque são regras do prédio, regras de segurança do próprio Corpo de Bombeiros, e aí a situação para por lá mesmo, mas isso vai gerar bastante discussão nos condomínios ainda, apesar de ter essa lei já sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Ana Paula Joel. É isso, tem que ter. Condomínios que não têm condição vão ter que ter. Isso é um caminho sem volta, gente. Imagina só, hoje já tem uma proporção considerável de carros elétricos e isso tende a aumentar. Eu não tenho nenhum carro elétrico, mas eu acho inevitável, na próxima troca, adquirir um carro, pelo menos que tenha a opção da eletricidade. Isso é um caminho mundial, é uma tendência. Os condomínios que não estão preparados, obrigatoriamente vão ter que se preparar para isso. Não tem como você ir contra o que é lógico. É simples assim, né? Hoje pode ter um ou outro ali que é contra e tal, porque não tem o carro. Mas para o bem do próprio condomínio, para você evoluir e agregar valor para os apartamentos do próprio condomínio, é de interesse dos condôminos, dos proprietários dos apartamentos, que aquele espaço seja adequado também para uma tecnologia que veio para ficar e que vai crescer. Agora, o tempo eu não sei quando que vai fazer ou deixar de fazer, de deixar disponível lá a recarga mesmo, o equipamento para você recarregar o carro com eletricidade. Mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer. Não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que estar tudo preparado. E aí surgem muitas dúvidas que não dizem respeito à lei, né? Dizem respeito, na verdade, a como que o condomínio vai lidar com isso. Tem ouvinte falando, mas aí eu instalo a vaga para estacionar o meu carro. E se o condomínio tiver vaga rotativa? Aí eu não sei, irmão. Tem que ver como é que vai ser a questão do estatuto do prédio, né? Se eles vão criar uma área só para fazer a rotativa ali entre carros elétricos. Pode ser. Se você vai ter direito a ficar com uma vaga só para você. Tudo isso é discutido em assembleia. Inclusive... Essa rotativa é uma ideia, isso que você está falando. Então... Se não tem uma demanda grande hoje, você cria alguns pontos que são rotativos. Mas tem condomínio que a vaga é rotativa. Todo ano tem sorteio e você troca os carros de lugar. Então, isso tudo tem que ser colocado em assembleia para discussão. Outra coisa que estão perguntando, mas aí eu vou pagar a conta de luz para outras pessoas? Não, necessariamente, né? Tem que ser feito um relógio separado. Por isso que existe a coisa de ser colocada ali numa vaga específica, né, Luiz? Sim. O ponto para a pessoa. A própria empresa que faz a instalação, as principais já trazem o consumo individualizado, para que ninguém tenha de pagar. Esse é o primeiro artigo da lei. Ninguém ter de pagar a conta do outro. Que, aliás, é melhor do que o que existe hoje, porque tem gente que não, no caso do carro, que a bateria puxa muito, mas moto elétrica, essas coisas, tem gente que carrega em tomada comum de prédio. E aí eu acho que é ruim, que é errado, é uma sacanagem, porque o prédio está todo pagando
pela sua energia. E né? arriscado. E é né? perigoso. E arriscado, é. Exatamente. Você não pode pagar a conta que é do outro, mas você tem que ter o direito de pagar a sua conta. Exatamente. É isso. O que você ia falar, ô, Luiz? Concordo plenamente, assina embaixo. Principalmente essa questão das motos elétricas é o que o capitão Melchior do Corpo de Bombeiros falou. Precisa ter uma tomada específica para isso. Pode ter dado certo durante o último ano, mas um dia é possível que Vai pegue dar fogo. problema, né? Então é preciso ter o compromisso com o responsável técnico. Micro-ondas é assim. Exatamente. Forno de micro-ondas e similares é uma tomada diferente. Banheiro também você costuma colocar por causa de secador de cabelo. É. É uma tomada que tem um encaixe para um pino mais largo. É, porque ele tem 3 um fio, pinos e largos. Ele é um fio mais grosso, mais forte, né? Para aguentar a potência da energia. Uma bitola maior para não esquentar. O nome Porque técnico se é você esse. põe um fio de bitola menor e há uma sobrecarga, os eletricistas que estão nos ouvindo agora podem até explicar melhor. Você sobrecarrega e, consequentemente, aumenta a temperatura. E aumentando a temperatura pode acontecer um monte de coisa, inclusive curto-circuito. Exatamente, dos mais simples aos mais graves. Exato. Lá em casa aconteceu o mais simples. Pegou só a tomada de secador de cabelo. Olha aí. Depois eu troquei. Então ela puxa o secador puxa uma energia braba. Então tem que tomar Ele tem uma cuidado. resistência brutal ali dentro. né? Exatamente. Que doideira. É isso. É nóis. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Valeu, gente. É Dudes, Abraço pra Ciner. vocês. Da Teda. Abraço, meu irmãozinho.